Boa noite a todos, bem-vindos a mais um SBPT virtual. É um prazer hoje ter na mesa comigo três grandes nomes de peso. Tem o professor Marcelo Amato, o professor Marcelo Alcântara e o professor Bruno Pinheiro. Os três dispensam apresentação, apesar de que vou apresentá-los mais tarde. A ideia hoje é conversar um pouquinho sobre a proteção pulmonar, que vai desde a fase na ventilação controlada, na síndrome do desconforto respiratório agudo, até a fase da espontânea, com o foco, hoje a novidade é que o foco vai ser na fase da transição da ventilação controlada para assistida. Então, eu vou apresentar um caso clínico, e esse caso vai ser motivo para a nossa discussão. Vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas através do QIA. Então, vamos começar compartilhando aqui a tela. Se todos vocês estão vendo, Marcelo e Bruno, ótimo. Então, nós vamos falar sobre a flexibilização da proteção pulmonar ou não do paciente em ventilação assistida. Então, o Bruno Pinheiro é professor da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora e coordenador da UTI do hospital. O Marcelo Alcântara é professor associado de pneumologia da Universidade Federal do Ceará e fundador da plataforma XLung, de ventilação mecânica, de simulação. O professor Marcelo Amato é livre-docente pela Faculdade também de Medicina da USP e é supervisor científico da UTI respiratória. Eu também sou do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, e trabalho na UTI respiratória e no Hospital Sírio-Libanês. Sou também professor livre-docente. Então, lembrem de colocar as perguntas no QIA. Então, o caso que eu trouxe para compartilhar com vocês é um paciente que foi transferido para a UTI, um paciente de 51 anos, transferido por hipoxemia, com um diagnóstico já de COVID, um diagnóstico confirmado, sem nenhum antecedente relevante. Então, os exames que chamavam a atenção nos exames, DHL alta, PCR alta, dímero D também bem alto e um acometimento extenso na tomografia de pulmão. Na tomografia eu mostro só um corte axial para vocês verem, né? Então tem bastante vidro fosco, vidro despolido bem difuso, com consolidação nas regiões posteriores, mais gravidade dependentes. Então ele chegou à UTI saturando 85%, com máscara reservatória. Então, aí a ideia, eu vou interromper várias vezes e perguntar a opinião da banca aí para ver o que é que eles acham. Então, eu já abro para eles, para dizer qual que seria o próximo passo, né? Então, na visão deles, se seria um próximo passo, o que a gente faz? Faz catéter nasal de alto fluxo, faz ventilação não invasiva, entuba de cara? Qual que é a opinião de vocês? Eu vou começar em ordem alfabética aí, Bruno. Boa noite, Eduardo. Eu acho que esse paciente com essa visão da tomografia, com esse corte, que dá uma ideia, que provavelmente isso deve se repetir em outros cortes, além de, não só pelos 50%, né, mas o padrão de acometimento com áreas extensas de consolidação nas regiões dependentes, ele se comportando com um padrão de SARA mesmo, né, tem esse questionamento aí, até que ponto você já tem todos esses pacientes se comportando com a SARA clássica, que a gente estava acostumado a ver pré-Covid, e esse paciente, eu diria que pelo menos por essa tomografia parece ser o caso, e uma saturação de 85% com máscara reservatória. Esse paciente, a minha opinião, é de intubar, e não passar por nenhum trial de alto fluxo nem ventilação não invasiva. Eu intubaria esse paciente nesse momento. Eu acho que a perspectiva de melhora num prazo mais curto, ela é baixa, né? Então, isso aí me motivaria a intubar esse paciente diretamente. Bacana. Você concorda, Marcelo Alcântara, na ordem alfabética? Obrigado também pela oportunidade de estar com vocês hoje, com os colegas da SBPT e quem mais estão nos assistindo, né? Eu, indo direto ao ponto, eu acho que é um caso bem interessante, onde, se a gente imaginar que uma máscara de reservatório bem ajustada vai dar um FO2 muito variável, mas pode ficar ao redor de 80%, por aí, isso varia de 75%, 95%, eu acho que ele teria realmente uma oxigenação muito ruim. Se fizer um índice SpO2, FO2, está lá embaixo, junto com essa tomografia
e esses marcadores bioquímicos também demonstrando uma doença grave, com alteração vascular, um dedímero muito elevado, é um paciente que não é candidato, não é um bom candidato a qualquer terapia mais não invasiva. Eu concordo com o Bruno, acho que a intubação é o caminho desse paciente. Ajudaria a gente saber se ele está fazendo um trabalho respiratório muito elevado, por exemplo, se está usando musculatura acessória, se tem retração supraesternal, supraclavicular, que isso indicaria um risco ainda maior de uma lesão autoinduzida, um edema pulmonar por pressão intratorácica negativa, eventualmente aquele mecanismo de PSIL rondando esse paciente. Mas mesmo sem essas informações, provavelmente esse paciente vai ser intubado. Muito bem. Quer complementar alguma coisa, Marcelo? Amato. Eu queria só dizer o seguinte, bom, primeiro agradecer aí o convite, Edu, e a SBPT. Eu acho que essa observação do Marcelo Alcântara foi muito boa, que acho que complementa um pouquinho, dá uma olhada no padrão respiratório, apesar de que a nossa clínica é muito ruim, mas a frequência respiratória e o uso de musculatura acessória continuam sendo os melhores, né? Mas é assim, se ele for daquele paciente calmo e que até, apesar da controvérsia, a gente ainda fala da hipoxemia silenciosa, mas é só para descrever um padrão que sempre existiu do paciente que ele está meio tranquilo. Eu deixaria uma equipe de intubação preparada, mas talvez fosse o caso de tentar um helmet, mas só se ele fosse num padrão tranquilo, porque se ele já tivesse sinais claros de desconforto, a gente sabe que a colocação da interface já estressa mais o paciente, e aí é um risco enorme. Aí eu nem tentaria, iria para intubação direta. Bacana. Então, continuando aí no caso, né, apesar contra a decisão unânime da mesa, né, então o paciente foi colocado no cateter nasal de alto fluxo. E o cateter nasal de alto fluxo foi programado inicialmente com FiO2 de 70% e um fluxo de 40 litros por minuto. E depois esses ajustes foram titulados com base na resposta do paciente. Ele acabou estabilizando com a FiO2 de 90%, com um fluxo de 50 litros por minuto. Isso aí fazia com que ele ficasse com parâmetros relativamente adequados. Assim, né? A hemodinâmica estava bem, mas saturava 91, com essa FiO2 aí que deve ficar, FiO2 certamente alta, né? A gente sabe que não vai ser exatamente 90%, mas é uma FiO2 alta. Então, o paciente, acho que não coloquei aqui, talvez no próximo slide, mas o paciente fazia, nesse momento, uma frequência respiratória alta. Tá aqui, 28 por minuto. Então, ele tinha uma frequência respiratória alta, já mostrando, talvez, assim, que essa preocupação que todo mundo, né, manifestou de se o paciente está se machucando ou não, né, mesmo em ventilação espontânea, já surgiu aí um sinal de que ele estava com esforço aumentado. Então, aí, acho que talvez a gente nem precise discutir isso, né? O próximo passo, acho que vocês teriam até pulado esse passo, então, nesse momento, a gente poderia tentar reprogramar o cateter nasal de alto fluxo, acho que provavelmente não faria muito efeito, a gente poderia tentar fazer um trial de VNI, talvez com helmet também, acho que já não é mais o caso, né? Ele está muito grave, muito hipoxêmico e já com esforço grande, provavelmente se machucando. Então, todo mundo, eu acho que na banca, a não ser que vocês protestem aí, acho que intubaria esse paciente. Então, vamos ver como é que ele ficou intubado, né? Então, ele foi intubado sem nenhuma intercorrência, foi utilizada a tabela PIP-FiO2 para encontrar a combinação adequada para ele de PIP e de FiO2. A PIP acabou ficando em 12 centímetros de água, a FiO2 ficou em 70%. Utilizando um volume corrente de 5 ml por quilo de peso predito e com a frequência respiratória programada em 30 incursões por minuto. Essas curvas são curvas simuladas, né? Não são curvas reais, mas para mostrar que com isso ele ficava, com essa PIP de 12, ficava com pressão de platô de 30, né, dentro do protocolo ARDS-NET, com um volume de 5 ml por quilo, que equivalia a 350 ml.
Isso acaba dando uma complacência, fazendo a conta, né? O volume dividido pela pressão de platô menos a PIP de 19 ml por centímetro de água, e uma gasometria arterial resultante com pH de 7,36, PO2 de 58, isso dá uma relação PF de 83, um CO2 de 50 e com a saturação de 90%. Então, o que vocês acham? Eu vou fazer para ficar mais democrático, agora fazer o contrário da ordem alfabética. Assim, então, o que vocês acham de como esse paciente ficou, né? Ele está protegido dessa forma, né? Vocês chamam atenção para algum aspecto, fariam alguma coisa diferente, programariam o ventilador de forma diferente? Começar, Marcelo Amato? Tá. Aí, Edu, acho que é legal a gente se colocar aí de acordo aí com a literatura, né? Se posicionar. Então, eu diria que nesse momento aí o mundo está polarizado e dividido entre duas vertentes de pensamento, né? E, segundo uma das vertentes, esse paciente estaria protegido e o próximo passo imediato seria ir para a posição prona, né? Porque ele não ultrapassou o platô de 30, então, segundo a filosofia do WARDSNET, ele estaria relativamente protegido, e ele está seguindo, aliás, assim, se eu fosse ser bem estrito, com essa gasometria, talvez ele tivesse que avançar um ponto aí na tabela, apesar não, que está com 70%, então ele poderia ficar aí na PIP de 12. Mas como a PF resultante ficou baixa, esse paciente teria que ser pronado. Então, essa seria a filosofia WARDSNET. Se a gente pensar numa outra vertente aí, onde a gente acredita mais na ideia da driving pressure e com isso tentar proteger o paciente através do controle mais estrito da driving pressure e a manipulação da PIP para otimizar ela, eu acho que a gente ficaria um pouco desconfortável, porque a driving pressure está excedendo 15 centímetros de água. Então, eu tentaria alguma manobra para abaixar a driving pressure. Após essa manobra, se ele persistisse com uma PF baixa, aí eu pronaria. Bacana. Quer complementar alguma coisa, Marcelo? Queria. Eu acho que é esquisito chamar vocês de Marcelo Amato e Marcelo Alcântara, é o jeito, não tem? Pode chamar de Amato e Alcântara, se quiser. Facilita. E achei muito boa, assim, o comentário do Amato. E esse paciente é extremamente preocupante, né? Porque a relação PF aí muito baixa, de 83, um valor assim tão baixo que em muitas situações alguém já está pensando em ECMO para um doente desse. Claro que a gente não pensa em ECMO sem antes tentar a prona para esse paciente, porque pode haver uma boa resposta. A complacência baixa me chamou a atenção, abaixo de 20 ml por centímetro de água, e você também postou aí, no caso, achei interessante, uma complacência corrigida, né, para o peso do paciente, 0,28 ml, né, por centímetro de água, o que dá uma intranquilidade tremenda na condução desse paciente, porque a driving pressure está muito alta. Assim, até pela formação que a gente tem aqui no Brasil e pela influência do trabalho mesmo do Marcelo Amato, você mesmo, Edu, e de vários trabalhos da literatura que confirmam esse valor da driving pressure em predizer prognóstico, eu ficaria muito inconfortável, assim, não conseguiria dormir direito deixando esse paciente com uma pressão de platô de 30 de modo algum, do jeito que está aí, com a PIP de 12. Você tem uma driving pressure de 18, né? Não dá. Eu acho que aí teria que fazer alguma intervenção, porque a gente sabe que esses pacientes evoluem mal. Então, a prona se impõe, eu faria prona imediatamente nesse paciente, e sem uma expectativa de uma prona curta. Eu faria uma prona, até brinco aqui um pouco, PPP, prona precoce e prolongada.
nesses pacientes. E aí ver como é que ele evolui, ver se melhora a complacência, ver se a troca sai desse limiar perigoso até de hipóxia cerebral, porque já está 58 aí de PO2. Esses pacientes, inclusive, a gente tem muito medo de dano neurológico, né? Então, eu faria isso nesse momento para esse paciente. Ou seja, inclusive, se não responder muito bem na primeira meia hora, 1 hora de prono, ter paciência, que ele pode responder ao longo do tempo. Bacana. Bruno, você, se concordar com as opiniões aí do Marcelo e dos dois Marcelo, né? Que ajuste você faria agora para tentar diminuir essa driving, assim, de 18 para uma driving menor? Onde você acha que tem espaço para melhorar? Então, eu estou de acordo, eu concordo, eu acho que o platô ele não é suficiente, na minha opinião, em função do que a gente já tem de publicação, como uma garantia de proteção. Eu acho que a driving pressure ela complementa esse conceito, então eu tentaria uma driving pressure abaixo de 15. E conforme o Marcelo colocou também, eu faria esse ajuste já colocando esse paciente em prono. Então eu baixaria, e a maneira inicial para tentar baixar essa driving pressure seria diminuir o volume corrente. Esse paciente está nos dando uma chance, porque parece que ele não tem um componente metabólico tão relevante, né? Então, a despeito de uma hipercapnia que já aparece aqui, o pH dele ainda tem aí uma margem de segurança, que eu poderia supor que mesmo subindo um pouquinho o CO2, esse pH ainda vai ficar num nível que a gente ainda fica confortável. Assumindo que essa curva, por mais que ela seja ilustrativa, ela representa, de certa forma, o que esse paciente tem, né, Eduardo? Eu acredito que tem espaço para ganhar aqui um pouco de frequência respiratória nesse paciente. Então, o meu ajuste seria abaixar esse volume corrente para 4 ml e subiria a frequência respiratória, para 35, por exemplo, avaliando as curvas, e pronaria esse paciente. E aí, a resposta prona talvez ela permita que depois de algum tempo, algumas horas, esse volume possa até voltar a subir um pouquinho, caso essa posição prona, além da melhora da oxigenação, ela melhore a complacência, se ela venha recrutar alguma área para ser ventilada. Então, eu faria isso. Tendo esse doente na mão, né, então, fazendo uma abordagem, até para acrescentar, que já foi quase tudo falado pelos Marcelos, garantir que esse paciente esteja totalmente entregue à ventilação mecânica através de uma sedação profunda, eventualmente, se necessário, uma curarização. Perfeito, maravilha. Então, dessa vez, acho que os assistentes, né, pensaram como a mesa, né, então o paciente foi de fato pronado. Em prona, ele teve uma melhora de oxigenação que permitiu que ele caminhasse para a esquerda na tabela. Eles insistiram em usar a tabela PiP-FiO2, né? Então ele caminhou para a esquerda na tabela, ficou com PiP de 10, FiO2 de 50, com o mesmo volume corrente, uma frequência de 30, a mesma frequência. Isso fez com que a pressão de platô caísse só 1 centímetro de água, apesar de que a PiP caiu 2 centímetros de água, né? Então piorou um pouquinho a complacência do sistema respiratório. A complacência agora é 18,4. E aí, depois de um tempo em prona, não lembro exatamente, mas tipo 1 hora em prona, foi um gaso precoce, ele tinha um pH que estava melhor, 7,39, com a PO2 também melhor, e isso com FiO2 que acho que de 50%, né? Então dá uma relação de 120 milímetros de mercúrio, relação PO2 e FiO2, o CO2 que caiu para 45 e saturando um pouco melhor também, 92%. Então houve essa melhora significativa da relação PF, né? Então agora o que vocês fariam? Começando pelo Alcântara, assim, para a gente alternar a ordem. Então, legal. Agora tudo bem, ele melhorou a oxigenação, algumas coisas melhoraram, aí esses parâmetros estão adequados, Alcântara? Bom, mantendo aqui uma coerência com o que eu havia dito antes, né? Continuo muito desconfortável com esse paciente, porque, honestamente, eu não sigo essa PIP table, porque acho que ela não leva em conta a questão da mecânica respiratória, a própria driving pressure. Então, estava com a PIP de 12, agora 10, e a driving pressure subiu um pouquinho. Acho que está
uma ventilação que pode causar dano ao paciente ainda, com complacência muito baixa. Então, eu faria há espaço para redução do volume corrente e aceitar um pouco de acidose, desde que não seja grave e o paciente tenha nenhuma contraindicação neurológica ou cardiovascular para isso. Eu reduziria um pouco mais ainda o volume corrente e tentaria alguns ajustes de otimização, como, por exemplo, tempo ins, tempo ex, para tentar, ou no modo PCV, pressão controlada, otimizar tempo ins e ex, para tentar distribuir melhor o gás dentro do pulmão, porque às vezes isso ajuda um pouco na ventilação alveolar e ventilar menos espaço morto e mais alvéolo, para tentar baixar um pouco esse volume corrente. É uma coisa que eu faria, deixaria um tempo ins, às vezes um pouquinho acima de 1 segundo, 1.2, uma coisa assim, uma coisa que eu tenho feito muito, tem ajudado um pouco a mais, né, nesses pacientes limítrofes. Incomoda também uma frequência de 30, né? Será que ele está fazendo autopip? Sempre um questionamento que a gente tem com essa frequência elevada, né? Então, faria isso, Eduardo. Otimização de volume, baixar um pouco, talvez 4,5 ml, depois 4 até, e com gasometria seriada, com otimização de tempo ins, para ver se esse CO2 não sobe tanto aí, né? Lembrando que esses pacientes com filtro HME e já com retenção de CO2, pode haver uma retenção brutal, às vezes, isso acontece na prática, e infelizmente a gente tem que lidar com isso. Só um comentário a mais aí. Muito bom, muito bom. Se a gente tiver tempo, eu acho que a gente entra nesse assunto aí do espaço morto instrumental, né? Que eu acho que para esses pacientes com volume corrente muito baixo pode ser super relevante. Então, vou passar para o próximo. Então, só para... Imagino que o Bruno e o Amato não têm uma opinião parecida com o Alcântara, porque ele já tinha manifestado isso no slide anterior. Então, a PIP foi reduzida ainda mais, porque a oxigenação melhorou mais. A FiO2 foi reduzida de acordo também com a tabela. E foi feito o que o Marcelo, os dois, Marcelo e o Bruno, sugeriram, né? Baixar mais o volume corrente, agora para 4 ml/kg de peso predito, e aumentar um pouco a frequência. Não tinha autopip, como a preocupação do Alcântara, acho que é super válida, mas não tinha nesse caso. E com isso a pressão de hipotônico caiu para 22 centímetros de água. E a complacência ficou em 20 ml por centímetro de água. A gasometria mostrava um pH de 7,35, com PO2 de 60, isso dava uma relação de 150 milímetros de mercúrio, PCO2 de 50 com saturação de 92%. Então, esse paciente, agora ele tem uma driving pressure de 14, né, que é 22 menos 8, que está dentro do que acho que a mesa tinha imaginado para esse paciente. Ele tem volume corrente mais baixo e com a gasometria, diria que adequada. Assim. Então, esse paciente manteve esses parâmetros respiratórios, ele foi ainda pronado 2 vezes e evoluiu com melhora. A ponto dele de iniciar a transição para a fase da ventilação assistida, né? Então, agora é que começa de fato assim a nossa discussão, que é uma zona muito mais cinzenta do que essa que a gente falou até agora. Então, o paciente foi colocado, depois de suspender o bloqueador neuromuscular, a sedação foi reduzida e ele começou a entrar no ventilador mecânico, tá aí, são curvas simuladas também, aqui é um modo pressão de suporte. Então, os parâmetros são verdadeiros, né? Então, ele estava com FI de 40%, com a PIP de 8%, uma pressão de suporte de 10, um critério de ciclagem de 50, né? E ele tinha um P.1 de 8, e com isso ele saturava bem, saturava 95%, fazendo um volume corrente de 630 ml e um volume por quilo de peso predito de 9 ml. E aí, agora, na sequência, acho que Bruno e depois o Marcelo Amato. O que é que vocês acham dessa situação nova dele? Eduardo, antes de eu responder especificamente esse seu questionamento, queria só fazer uma consideração em relação... houve uma discordância, né, das opiniões minhas, do Marcelo Amato, do Alcântara, mas é legal que o caso foi conduzido de uma forma muito bem padronizada, né, seguindo
um protocolo de uma forma muito estrita, acredito eu, e que eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, em que várias UTIs foram improvisadas e equipes foram montadas de uma forma correta e muitas vezes sem a possibilidade de uma participação de alguém muito bem treinado em ventilação mecânica, eu acho que isso tem que ser valorizado, né? E você veja que você mostra aquela última gasometria com 16 horas de prona, quer dizer, num período aí de 18 horas, esse doente seguindo um protocolo que é facilmente reprodutível, ele chegou, eu acho que onde eu, o Marcelo, né, pessoas que tentam fazer esse ajuste fino, individualizado na beira do leito, a gente chegou muito próximo disso, né? Então, acho que isso é bacana de chamar atenção, que por mais que nós tivéssemos feito ali ajustes seguindo alguns outros, mas essa opção por um protocolo muito estrito, acho que em determinadas situações ela tem o seu lugar e merece. Eu achei legal de comentar esse dado. Eu não posso concordar mais, assim, acho que há espaço para melhora sempre, né, individualização, mas assim um protocolo mínimo, né, que minimize erro, acho que é importante, né? Muito, com certeza. Bom, mas agora voltando aqui, ganhei meu tempo para pensar aí na fase difícil do caso, né? Então, o paciente agora foi colocado na pressão de suporte e nitidamente a gente manteve a PIP de 8, já está com uma FA2 de 40% e uma pressão de suporte, um delta de 10, né? E uma outra coisa que chama atenção, um corte de ciclagem de 50%. E, a despeito disso, ele está fazendo um volume corrente de 630, né? Um volume corrente que está bem acima do 6 ml, porque aqui ele estava no terceiro dia de ventilação, de quarto dia da doença, da evolução, Eduardo? Eu acho que era quarto dia, Bruno, não lembro direito, mas acho que era quarto. Tá. Uma outra coisa que chama atenção na curva de pressão ao longo do tempo, a gente observa aqui uma espícula no final da inspiração, né? Não sei se ele está fazendo alguma contração da musculatura expiratória desse paciente, embora o tempo INS dele não esteja tão longo, né? E, bom, então, esse é um doente que chama atenção, um volume corrente alto, com um delta de pressão relativamente para a doença, para o grau de comprometimento que ele tinha alguns dias atrás, um delta até baixo, né? Então, a gente levaria a suspeitar de que ele está fazendo algum esforço inspiratório para gerar esse volume corrente. Clinicamente, Eduardo, ele dava sinais de algum desconforto, de utilização de musculatura acessória? Não, clinicamente não. Ele só fazia esse volume grande, assim, mas não parecia ativar a musculatura expiratória, nem visivelmente usava a musculatura acessória. Aqui eu acho que a gente tem que ter em mente isso, né? Ter essa maldade, porque como que ele está fazendo um volume corrente tão alto, se ele tivesse totalmente confortável só com um delta de pressão de 10, com a mecânica que até pouco tempo ele tinha, isso não era de se esperar, então tem que ter essa suspeita dele estar tendo um esforço muito grande. Acho que esse comentário é fundamental, né? A mecânica dele logo antes tinha uma complacência de 20, né? Exato. Então, como a complacência não muda muito rapidamente, acho que a sua conclusão está perfeita. Assim, ele só pode estar fazendo um esforço grande que não dá para perceber no exame físico, né? Isso acontece às vezes. Acho que a doença não tinha espaço para melhora no intervalo tão curto de tempo, né? Então, eu ficaria atento a isso. Alcântara, depois, por fim, o Marcelo, você quer comentar alguma coisa, além do que o Bruno já falou? Eu queria só chamar a atenção de um parâmetro. Bom, o paciente melhorou bastante em termos de troca gasosa, né? Quanto à oxigenação, não há dúvida. Incomoda muito um volume corrente de 630 ml nesse momento, porque não tem nenhuma semana tem 5 dias ainda de SARA, né? Então, esse pulmão deve estar ainda muito inflamado, demasiado, tudo mais. Tem uma P.1, que é um parâmetro que particularmente, para mim, renasceu para mim, assim, nesses pacientes com COVID, e de 8 centímetros de água. É extremamente elevada essa P.1. Normalmente, se trabalha com faixas de 1,5 a 3,5 a 4, né? Ou seja, o drive respiratório dele, que é algo que a gente não consegue medir, mas inferir pela P.1, que é a pressão a 100 milissegundos,
deve estar muito alto, apesar da frequência respiratória não ser tão alta, e certamente a pressão transpulmonar deve estar muito alta para atingir esse volume que já foi comentado. A complacência não deve ter melhorado magicamente em 48 horas. Então, acho que eu ficaria muito preocupado e não partiria para uma... Eu tentaria ter muito cuidado em sedação e talvez titular uma sedação para diminuir esse drive respiratório nesse momento. Já que não tem assincronia, não precisa bloqueio, mas acho que faria uma sedação para diminuir o drive respiratório. Tentar modular esse drive. Marcelo, Amato, quer começar talvez falando alguma coisa da sedação? Qual a experiência que você tem tido, assim, do que tentar fazer nesses casos em que o paciente desperta fazendo volume corrente muito grande, frequência respiratória meio baixa? Boa. Esse caso até me chamou a atenção. Eu falei assim, nossa, deixa eu ver quanto está a frequência respiratória. E aí 18. Está 18, né? Então, é uma frequência relativamente baixa para um paciente dessa gravidade com essa complacência. Então, isso por si só chama a atenção que deve ser um efeito aí de algum dos sedativos, né? O principal culpado nisso deve ser o opioide, que ele tende a fazer esse esquema aí de bradipneia com um volume corrente mais alto. Mas a gente tem visto que todas as drogas, na verdade, elas tendem a baixar um pouco a frequência respiratória, mas nenhuma tanto quanto o opioide. E aí a característica mais marcante do opioide é que ele baixa a frequência, mas não o volume corrente, pelo contrário, ele tende a aumentar. Então, esse paciente parece estar aí um pouco, talvez intoxicado, vamos dizer, pelo efeito de opioides, e aqui é vamos dizer, uma hipótese, né? Olhando a curva de fluxo, não parece ter um esforço expiratório, mas a curva de pressão ela sugere, né? No sentido de que a PIP dá a pressão de base ali, ela dá uma subidinha no final da expiração, que isso é bem típico de um esforço expiratório do paciente. Então, de sedação era esse o meu comentário. Eu queria só fazer uma consideração, Edu, que é a seguinte: a gente agora está coletando bastante dados, né, e estamos tendo uma experiência assim bem interessante de monitorar esses pacientes ao longo de vários dias, e a gente tem visto que a mudança de complacência realmente ela é muito lenta, né? Quando você tem uma mudança muito grande sem ter alterado significativamente a PIP, é sinal de que é erro de medida. E aí, então, a complacência não costuma mudar mais do que 2 a 3 ml por centímetro de água por dia, na melhor das hipóteses, né? Para bem, né? Então, para piorar, o doente sempre pode piorar muito rápido. Então, se a gente fizer aquela conta simples, né, de dividir esse volume corrente pela complacência, a hipótese mais provável é que a driving pressure desse paciente deve estar ao redor de 30 centímetros de água. Então, deve ter muito esforço muscular aí, ao redor de pelo menos uns 20 centímetros de água, já que a pressão suporte parece que está em 10. Bacana, bacana. Então, eu não vou ter para mostrar nesse caso, mas o que a gente tem feito agora de rotina mesmo no modo pressão de suporte, tentar identificar assim a magnitude desse esforço. Então, a gente tem feito manobras de pausa inspiratória e pausa expiratória, como publicado, né, relativamente recente aí por alguns pesquisadores da Itália e do Canadá. Marcelo, eu sei que você tem uns slides sobre isso. Você se incomoda de compartilhar aí com a gente? Perfeito. Então, eu vou aproveitar, Edu, e vou fazer um comentário aqui que acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. É a única coisa que eu me preparei realmente para essa apresentação. Eu vou... Só um segundo. Está aparecendo o slide do PowerPoint? Quando flexibilizar? Tá aparecendo.
Ok. Então, cortado, na verdade. Eu queria comentar sobre esse paper, que está causando um grande tumulto aí na literatura, né? Que o Tobin, né? Que é o nosso grande clássico em termos de ventilação mecânica. Mas essa discussão que ele está promovendo, ela está bem interessante porque ela envolve uma polarização aí entre o Tobin e o Gattinoni, que são dois ícones aí na ventilação mecânica, mas me chamou a atenção que eu li todas as cartas que o Tobin enviou a esse respeito e eu achei que o Tobin aí estava um pouco sem noção da literatura mais recente. E é isso que eu até queria comentar com vocês, e acho que vale a pena essa discussão aberta, porque é uma polarização que eu tenho visto em todas as UTIs e tenho visto ela ao redor do mundo, né? Então, só para a gente se localizar, o Tobin está questionando o seguinte, olha o título do trabalho dele, Conjectural PSILI, né? Então, ele está querendo dizer que a ideia da Patient Self-Inflicted Lung Injury é uma hipótese sem a mínima comprovação experimental, né? E ele fala que, então, assim, a gente tem muito pouca evidência de que isso seja verdade a ponto de mudar a prática clínica, né? E eu acho um pouco enviesada, porque o próprio Tobin sugeria a limitação do platô de pressão há muitos anos atrás, sem ter também nenhuma evidência. Eu acho que a evidência que a gente tem hoje em dia de PSILI é muito mais forte do que a evidência que a gente tinha para fazer uma limitação de platô de 30, né? E aí, só para ilustrar quanta evidência a gente tem a respeito disso, eu vou fazer assim um snapshot assim, bem rápido, tá? Então, por que eu acho que a PSILI é uma coisa que a gente, no mínimo, tem que prestar atenção e botar no banco dos réus, assim, falando, nossa, isso é uma possibilidade real, né? Trabalhos de não invasiva. Então, o Cartot e o Brochard mostraram que toda vez que o paciente colocado numa não invasiva começa a fazer um volume corrente maior do que 9 ml por quilo, ele tem que ser entubado, com uma porcentagem maior do que 60%, 70%. O único, eu não vou entrar nessa tabela aqui que está muito busy, né? Mas o único parâmetro que separa os dois grupos, volume corrente e volume minuto, que são duas coisas que nesse paciente estão excessivas. Esse trabalho do Tonelli, né, a gente tem comentado muito no nosso grupo, porque ele usa aquela manobra de oclusão expiratória que o Edu mostrou e também usa a manometria esofágica. E o que ele mostra é o seguinte, em ventilação não invasiva, se você começa a fazer ventilação não invasiva e o paciente continua fazendo muita força muscular, medida pelo swing esofágico, né, que você poderia tranquilamente estimar por uma manobra de oclusão, se o paciente persiste com uma pressão de oclusão alta, ele vai ser entubado. Se ele consegue baixar, pumba, ele consegue sair da não invasiva e não ser entubado. Só para dar um exemplo, o paciente que é entubado faz tudo isso de pressão negativa, 40, o paciente que não precisa ser entubado faz apenas 14. De novo, a tabela aqui ocupada, eu só quero dizer que o parâmetro mais importante para decidir o prognóstico é a força que o paciente faz. Aí, esse trabalho que tem muito a ver com o caso, né, que é do grupo do Papazian, muito bacana porque ele fala assim, olha, toda vez que o paciente tem um P.1 baixo e uma pressão de oclusão pequena, ele vai bem, ele não deteriora. Isso aqui é um estudo só com pacientes com COVID, tá? E aí, pacientes com COVID, se eles fazem uma pressão de oclusão maior do que 15, que significa que o swing esofágico dele está maior do que 12, 13, e uma P.1 maior que 4, que o nosso paciente tem, ele tem 63% de chance de deteriorar nas próximas 24 horas. Impressionante esse número, né? Não vou entrar em detalhes aqui da tabela dele. Aí nós temos evidências em ratos com tomografia e tomografia de impedância elétrica, mostrando que um esforço espontâneo é
pior do que um esforço, do que o mesmo volume corrente produzido no ventilador. Esse trabalho eu acho super interessante, Edu, porque ele é o contrassenso do senso comum, né? É a antítese do senso comum. O senso comum tende a achar que a ventilação espontânea é a mais natural. E esse trabalho, e a gente tem evidências a partir dos resultados do Pendeluft, que a ventilação espontânea ela pode distribuir o volume corrente de uma forma mais heterogênea do que a ventilação do ventilador, tá? Então, aí depois a gente tem os trabalhos do Toffen do nosso grupo, que sugerem que toda vez que eu tenho uma driving pressure alta, eu faço mais fibrose. Eu vou pular isso aqui, porque a mensagem importante é que uma driving pressure alta não faz só inflamação, ela faz fibrose. Então, o paciente aqui, ao longo dos dias, vai aumentando o procolágeno 3, sempre que a driving pressure é alta, e aqui foi incluído, aqui não tinha pacientes em ventilação espontânea, né, era só na fase controlada, mas a gente sabe que esse conceito é válido também para a ventilação espontânea, até como ilustração, né, eu gosto desse case aqui do Blue Journal, que eles mostram que o paciente que tem paresia diafragmática não faz fibrose no pulmão que não tem muito estresse. E o pulmão que tem um diafragma funcionando faz muito mais fibrose. Vai de acordo com essa ideia aí do Toffen. E, finalmente, alguns trabalhos assim super relevantes e experimentais, né? O trabalho do Caio Moraes e o Takeshi, mostrando que toda vez que você tem, mesmo controlando o volume corrente, mas você tem muito esforço espontâneo do paciente, histologia piora e o PET ascende. Inclusive, batendo com as zonas de Pendeluft. Esse trabalho foi repetido pelos alemães, também mostrando que o PET ascende nas zonas de maior estresse pulmonar por esforço muscular. E, então, assim, mesmo se a gente olhar nos trabalhos mais clássicos da literatura, como o do Dreyfus, sempre que eu tenho uma ventilação controlada pelo ventilador, comparado com uma ventilação que seria a simulação de espontânea, né, que ele fazia isso com uma pressão negativa ao redor do tórax, vocês vejam que até tem mais edema e mais permeabilidade. Então, onde eu queria chegar é que, assim, apesar de haver uma certa polarização da literatura, eu acho que a gente tem bastante substrato para pensar que isso pode ser uma realidade. Então, eu ficaria bastante preocupado com esse volume corrente espontânea, que é muito alto, num paciente com complacência baixa. Edu, eu tenho medo aqui de me estender demais, então eu pararia por aqui, aí se você achar que vale a pena... Perfeito, Marcelo. E aí, eu queria, se você puder só parar um pouquinho a apresentação, eu vou aproveitar para mostrar, realmente eu não tenho do paciente, mas eu vou mostrar um paper onde ele foi... Opa, só um instantinho. Vou mostrar o paper onde foi publicado a manobra de pausa na pressão de suporte, né? Então, deixa eu ver. Então, me falem se vocês estão vendo. Sim. A tela. Então, tem esse paper aqui, depois ele acaba fazendo em um outro paper meio que validando essa medida da driving pressure como os pacientes evoluíram no tempo, né? Mostrando que a driving pressure espontânea também marca. Mas eu acho que vale a pena a gente olhar esse gráfico aqui para todo mundo ter a noção de como é que é essa pausa inspiratória, né? Então, a preocupação, pelo menos entre nós quatro, que é uma preocupação que todo mundo tem, né? Se o paciente, diferente do que argumenta o Tobin, né? Se o paciente está fazendo muito esforço, tem um drive muito alto, tem o drive alto e a capacidade de gerar pressão muscular alta, né? Se ele não tem fraqueza demais, então que ele pode machucar o pulmão, como o Marcelo mostrou para vocês aí muito bem, o Mato. Então, em alguns ventiladores você consegue fazer essa pausa inspiratória durante a pressão de suporte. Então, aqui essas curvas são as seguintes, ó. A primeira é a curva de pressão de via aérea, a segunda é a curva de pressão esofágica, que é uma forma de você medir a força que o paciente está gerando, né, está fazendo.
A terceira é uma curva de fluxo contra o tempo, a quarta de volume e a quinta de EDI, né, de atividade elétrica do diafragma. Então, vocês observem aqui que na curva de pressão o paciente está disparando, né, tem uma deflexãozinha negativa no começo, quer dizer que é uma ventilação espontânea, assistida, né, bate aqui com a queda da pressão esofágica, que ele está puxando, então. Então, o paciente puxa, e se você aciona o botão de pausa inspiratória do ventilador, então o paciente ele vai acabar relaxando sobre o ventilador pausado, né, com a válvula inspiratória desligada e com a válvula expiratória fechada. Então, o que acontece? No momento da pausa, esse relaxamento da musculatura inspiratória, né, o principal músculo é o diafragma, vai acabar relaxando sobre o pulmão, sobre o sistema respiratório, e você vai ver a pressão na via aérea subindo. Então, você acaba ganhando uma janela em que você pode enxergar a pressão de platô. Então, dessa forma, você tem uma avaliação da pressão de distensão se você olha essa pressão de platô e subtrai da PIP. Então, foi isso que foi feito nesse paciente. Ele tinha uma pressão de platô extremamente alta, era uma pressão de distensão bem maior do que 20, quase 30. Então, o que se optou por fazer nesse paciente foi dar um passo para trás. Então, ele voltou a ser mais sedado, ele passou mais alguns dias paralisado, até que, de novo, houve uma nova tentativa, né, de transição para assistida numa fase mais distante dessa fase inicial, onde o pulmão está muito inflamado. Então, queria mostrar para vocês essa manobra. Perguntar para o Marcelo Alcântara e para o Bruno, vocês têm feito essa manobra ou algum outro tipo de avaliação assim do esforço muscular durante a espontânea? Vocês dois demonstraram assim, preocupação com isso, né? Vocês têm alguma experiência com algum tipo de avaliação, né, dessa fase, a avaliação mais quantitativa, vamos dizer assim? Vou começar aqui então, que você citou na ordem. Eu tenho feito com muita frequência, me chamou a atenção o P.1, a mensuração do P.1 naqueles ventiladores que permitem uma manobra, né, que é o ideal, é fazer uma pequena manobra de pausa expiratória e o ventilador vai te dar um P.1 que é bem acurado, na verdade, né, com fluxo zero e com 100 milissegundos você vai ver a P.1. Tem me ajudado muito essa manobra, ela é relativamente simples e a gente está mais habituado com ela do que a pressão de oclusão. A pressão de oclusão eu comecei a fazer há pouco tempo, coincidiu muito com esse nosso webinário. A semana passada, por exemplo, eu comecei a fazer alguns pacientes. Infelizmente, eu estou vendo muito paciente grave com Covid e eles têm um drive e uma dificuldade enorme de despertar, é o que eu tenho observado aqui. E eles deterioram realmente nessa fase de quarto, quinto dia de ventilação, que sim, eu estou dando uma olhada nisso e o swing de pressão na via aérea é uma manobra muito interessante. Eu acho até que a manobra na expiração tem me facilitado compreender melhor do que na fase inspiratória. Eu fiz uma na fase inspiratória e fiquei chateado porque fiz a pausa e a pressão continuou subindo e claramente a musculatura abdominal do paciente estava contraindo, a musculatura expiratória. E aí eu fiquei, poxa, essa manobra vai me enganar aqui, eu não vou ter uma driving pressure correta, né? Porque tem pressão expiratória ativa, eu teria que, né? E aí eu desanimei um pouco com ela, porque esse paciente sempre fazia isso. E aí eu estou fazendo mais a oclusão. Eu até pergunto para vocês, se vocês se deparam com que frequência com a manobra sendo atrapalhada pela musculatura ex, que infelizmente esses opioides e midazolam, tudo junto, dá um padrão respiratório muito esquisito, com tempo ins longo e musculatura ex aparecendo e o duplo disparo junto, surgindo, né? Disparo reverso. Então, sim a P.1 e menos a pausa inspiratória. Bacana. Eu vou pedir licença a vocês para só voltar um pouco. A gente recebeu uma pergunta aqui da Manuela Pitanga e eu acabei deixando passar, não tinha visto. Se você me permitir, Bruno, pergunto para você, assim, ela pergunta lá atrás, quando vocês viram essa... Eu que estou falando lá atrás, né? Ela perguntou já faz tempo. Quando vocês viram aquela pressão de distensão alta,
você consideraria, por exemplo, recrutar o paciente para tentar melhorar essa complacência e baixar a pressão de distensão? Você está em mudo, Bruno. Num primeiro momento eu não teria pensado não, o Eduardo. Lá atrás o que eu teria feito era fazer a redução do volume corrente, como acabou sendo feito, e colocaria esse paciente em prona. Uma coisa que eu acho que aconteceu é que, à medida que a prona melhorou a troca gasosa, como estava se seguindo a tabela, foi reduzindo a PIP. Acho que isso eu não teria feito. Eu teria pronado esse paciente e trabalharia, teria mantido aquela PIP, se não me engano era 10 ou 12, agora não me lembro se era 12, depois foi para 10, mas eu teria mantido a mesma PIP, até para eu ter um parâmetro se a colocação desse paciente em prona tivesse feito ou não algum efeito sobre a mecânica, porque ele pode ter tido ganho na mecânica com a prona, mas perdeu quando baixou a PIP em função da melhora da oxigenação. Então, respondendo diretamente, não, eu não teria feito manobra de recrutamento, teria deixado em prona, mantido a PIP e vim baixando o volume corrente para conseguir uma drive menor que 15. E só estendendo um pouco a pergunta, assim, se vocês tivessem alguma ferramenta que mostrasse que o paciente era recrutável, né, uma ferramenta beira-leito, assim como a que por exemplo, o Laurent Brochat está propondo, e mostrar assim, ele é potencialmente extremamente recrutável. Você não precisa recrutar para descobrir isso, mas você faz uma manobrinha pequenininha ali, um delta de PIP de 10, e aí alguém de vocês assim usaria essa melhora de mecânica advinda do recrutamento para otimizar a driving ou não? Assim, insistiriam mais ou menos no que foi feito? Eduardo, eu acho que acho que as duas coisas são válidas. Eu sempre falo isso aqui com o meu grupo, em que você começa a ter determinadas vocações na UTI, né? Então, acho que se você trabalha numa UTI em que você, nesse momento, nos últimos meses ou anos, você construiu uma vocação de pronar mais precocemente e deixar o recrutamento para um paciente quase que como um resgate, aí eu acho que você segue essa linha. Se você construiu na sua UTI uma equipe vocacionada para mais precocemente recrutar, tomando todos os cuidados, eu acho que não estaria errado. Acho que as duas coisas são corretas. Em termos de evidência, a gente tem uma evidência muito forte para a prona, né? E uma evidência que perdeu a força do recrutamento, mas acho que perdeu a força de uma forma exagerada justamente por isso, por ser um estudo. É diferente de um estudo de quando você randomiza a administração de um medicamento, que todo mundo vai administrar igual. Então, quando você vai para estudos multicêntricos, você tem VNI, estudos multicêntricos, você tem recrutamento, PRONAR, isso depende muito de particularidades, peculiaridades da sua unidade, né? Então, fica parecendo que, como um bom mineiro, eu estou em cima do muro, mas não é isso não. Eu estou realmente convicto. Eu brinco, se algum dia eu tiver SARA em São Paulo, eu quero ir lá para o Einstein, o Sírio, o USP, ser recrutado. Se eu estiver em Paris, eu quero ser ventilado com a PIP de 5 a 8 e arrumo outro jeito de oxigenar melhor o meu pulmão. Muito bom, Bruno. Eu vou só pedir para todo mundo que está participando, tem bastante gente participando, para enviar perguntas pelo QIA. Acho que é a melhor forma, mas vou aproveitar para já colocar uma outra pergunta aqui para todo mundo, que é da Ana Maurícia Palharim. Ela fala que tem um respirador X5. Eu queria saber como faz para executar essa manobra de pressão de eclusão no X5. Eu não tenho experiência de mexer com o X5. Assim, não sei se, eu sei que o Marcelo Alcântara talvez tenha testado já no laboratório, mas talvez não em paciente. Não sei se alguém de vocês três aí sabe se dá para fazer ou não a manobra no X5. Realmente eu não sei, e essa demanda agora, né, por essa manobra é bem recente. Então, os ventiladores nem estão preparados para isso, porque a pausa ESA, a pausa INS não foi feita para essa função, né? E certamente já vai ser, é uma demanda que está surgindo nova a partir dessas publicações, Eduardo. Eu não faço ideia realmente no X5 como isso funcionaria. Acho que é bem simples de ver, porque na verdade é só fazer a pausa e ver se ela é implementada. Não é nada também tão complicado. Eu acho que você pode tentar fazer a pausa isso, depois a pausa isso, e ver o fenômeno acontecer. Um ciclo só não vai causar dano nenhum ao paciente. Perfeito.
Posso falar uma coisa? Lógico, Marcelo. Por exemplo, né, apesar da gente usar muito, né, tá usando bastante, assim, 100% dos pacientes, realmente um dos ventiladores que deixa isso muito fácil é o Servo-I ou o próprio Dräger, mas realmente, por exemplo, o Puritan Bennett, que a gente considera um bom ventilador, não faz isso, né? E eles estão adaptando agora, então eu imagino que vários ventiladores ao redor do mundo ainda não o façam, porque uma das características mais importantes é ela ser sincronizada com o disparo, né? Quer dizer, a oclusão tem que acontecer exatamente quando o ventilador ia disparar. As duas, né, Marcelo, assim, a oclusão na pausa ins tem que ser exatamente no momento que ele ia ciclar, né? E da pausa ex no momento que ele ia disparar. Então tem essa sofisticação, assim, tem uma pergunta aqui. E só comentar, Eduardo, que a pausa INS, ela sempre foi usada em modos assistido controlado. Nunca ninguém pensou usar a pausa INS em pressão de suporte. Exato. Isso é uma novidade completa, né? Então, os fabricantes vão se adaptar. E eu confesso que eu era meio cético, assim, no começo, porque, né, eu imaginava que é impressionante como, diferente dessa sua primeira experiência ruim em Alcântara, como em muitos casos o paciente está respirando forte, às vezes até ele faz um platô bem estável. Então é impressionante. Tem uma outra pergunta aqui do Ricardo Falcão, uma pergunta avançada, eu diria assim, com relação ao uso da pressão de oclusão expiratória. Vocês usam a estimativa da pressão muscular ou da pressão transpulmonar dinâmica? Então essa é uma sutileza aí do artigo, não sei se a gente consegue aprofundar tanto aqui na mesa, né, que a gente não discutiu esses detalhes, mas se alguém quiser emitir opinião, talvez o Marcelo Amato levantou o dedo. Isso, Edu, eu prefiro que a gente se concentre mais na pressão muscular, porque ela é mais fácil, a gente tem mais parâmetros clínicos para depois se guiar e saber se isso é excessivo ou não. Porque quando a gente pensa na pressão transpulmonar, a gente não tem tanto dado na literatura, né, para se basear. E se você pensa na pressão muscular, ela te dá uma ideia muito clara em relação a driving pressure, né, porque se a minha pressão muscular, por exemplo, é 10, e eu consigo imaginar que a driving pressure deve estar perto de 10. Pensar isso em termos de... é um pouquinho menos, né, do que 10, porque tem que descontar um pouquinho o componente resistivo, mas é próximo a isso. E ao passo que quando a gente pensa na transpulmonar é mais complicado. Acabei não dando chance de vocês falarem, né, mas assim, meio que refletindo esse conflito assim que existe na literatura, nessa briga por cartas, né, como antigamente do Tobin com o Gattinoni, eu vejo isso assim no dia a dia, assim, de pessoas que não desacreditam totalmente no conceito de PSIL, né, mas de pessoas que acreditam que essa lesão causada pelo esforço, ela não é tão importante quanto, por exemplo, o risco da pessoa ficar sedada, paralisada por muito tempo, porque aí podem vir outros problemas, como infecção associada à ventilação mecânica, como fraqueza muscular periférica e disfunção, né, diafragmática associada ao uso da ventilação mecânica. Como que vocês veem assim esses dois lados da moeda? Quem que deve ser mais importante, né? Para quem a gente dá mais importância? Para o PSIL ou para o tempo assim, prolongado sobre ventilação mecânica, sedação profunda, eventualmente bloqueio neuromuscular? Eduardo, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é o que foi levantado aqui, e acho que a gente está chegando num consenso, que é o consenso da literatura, de que tem a sua importância, né? Tem que ser estudado e considerado na beira do leito, não é uma coisa fantasiosa. E eu acho que agora vem o momento de você balizar aonde nós vamos traçar a linha, né? Daqui não passa. Então, porque, por exemplo, quando a gente tem as estratégias ventilatórias protetoras na SARA, elas estão muito bem definidas, e quando você aplica em pacientes sem SARA, e mesmo aqueles com risco de desenvolver SARA, ou seja,
estaria ali só numa questão de intensidade da inflamação pulmonar, os desfechos eles não são tão marcados quanto acontece na SARA. É óbvio que aí, como a gente não tem evidência ainda construída, a gente vai pelas analogias, a gente vai chegar numa analogia também que na fase de recuperação da SARA, acho que esse exemplo talvez não seja tão gritante assim, porque nitidamente esse paciente estava com 4 dias de evolução, então ele estava nitidamente ainda no processo, né? Nesse caso, acho que foi muito feliz a sua escolha, que ele foi emblemático, mas a gente pode estar diante de um paciente já no 10º dia, e que você não vai encontrar uma pressão muscular, né, essa drive subindo durante a pausa respiratória, tão marcada assim. Então, você vai ter o extremo, que é fácil, olha, tem que recuar 2, 3 dias, vamos manter e tentar de novo 2, 3 dias depois, 48 horas depois, mas a gente vai chegar naquele quadro sutil, né, em que realmente você poderia prolongar algo que de uma forma, entre aspas, desnecessária. Então, acho que o nosso desafio agora é quantificar esse risco, né? Então, até quanto eu aceito, né? E isso acho que vai ser muito difícil, porque você não sabe, com certeza, lá dentro, o grau. Você tem uma noção pela complacência, você tem uma noção pela imagem, né? Mas você não sabe a curva de melhora que esse paciente está tendo. Então, acho que o grande desafio que a gente vai ter no futuro é traçar essa linha, ó. Igual a gente traçou uma drive pressure de 15, a gente traçou um volume corrente de 6, depois caindo, um platô de 30, acho que em algum momento isso vai ter que ser, nós vamos caminhar para isso, né? Ou nós vamos aplicar os mesmos no doente já em fase de melhora, a gente vai manter, é uma opção também. Acho que como a drive pressure ela corrige pela complacência, acho que se você fixar ali num primeiro momento pela driving pressure, à medida que o doente vai ficando complacente, você está liberando mais a ventilação dele. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente tem para frente. Tem mais perguntas aqui da audiência. Acho que tem um que é mais um comentário da Leandra Bandini, meio que elogiando e agradecendo o Marcelo aí por ajudar a ter criado esse conceito da driving pressure, que está ajudando a salvar vidas. Aí a Rosana Valadares pergunta para vocês se vocês têm utilizado uma escolha de PIP decremental pela mecânica, depois de um recrutamento light, entre parênteses, para encontrar melhor PIP nos casos de COVID. Quem prefere começar? Eu posso comentar rapidamente. Eu respondendo diretamente a Rosana, né? Tenho feito sim, sempre fiz isso, ventilando pacientes com SARA, desde o estudo do Sutter lá de 1970 e pouco, 75, acho, essa questão apareceu e ela não morreu ainda. Eu acho que se você faz até o Marcelo propôs isso no início lá da pandemia, eu não sei se ainda está fazendo, mas uma mini titulação, começando em 18, nessa faixa, porque a gente sabe que esses pacientes podem ter áreas do pulmão que podem distender muito. E aí reduzir até 10, de 2 em 2, e aí achar uma PIP que leva a menor driving pressure, eu não vejo por que não fazer isso, sinceramente. Então, eu faço de rotina, e eu tenho a mesma experiência que ela comentou aqui, de que isso parece beneficiar o paciente, porque reduz, ou pelo menos otimiza a driving pressure, você tem certeza que aquela é a melhor PIP naquela faixa, e geralmente se encontra valores de 2, 10 a 14 nesses pacientes, é o que eu tenho observado. E você consegue ter uma certa melhoria na driving pressure, ao mesmo tempo que ganha o efeito de melhora na oxigenação dentro do possível. Eu faço sim e acho interessante. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a minha opinião. Perfeito. Quer comentar alguma coisa, Marcelo? Eu gostaria de acrescentar, sim, mas aí estou só esperando. Então, se eu só aproveitar já o Ricardo Falcão, aquele que fez a pergunta sobre a pressão muscular, né? Então, tem mais 2 comentários dele aqui. Parabeniza pelo debate de alto nível. Ele quer saber se a respiração espontânea... Desculpa. É importante perceber que a respiração espontânea também oferece riscos ao paciente e precisa ser dosada. O caminho
pela moderação, tratar o pulmão gentilmente, obrigado. Achei que fosse uma pergunta e não é, mas ele tem uma pergunta aqui em cima. Então, e quando você tem valores discordantes entre essas medidas, né? Você tem um P.1 que está alta, está elevada, mais do que 4, mas você tem mede, faz uma manobra de oclusão e vê uma pressão muscular que está baixa. O que é que vocês fazem quando uma coisa indica para um lado e a outra para o outro? Edu, então essa eu gostaria de responder, porque a gente está, inclusive, estudando isso com o trabalho do Sérgio, onde a gente está fazendo um bloqueio bilateral difrênico, e aí a gente está estudando bastante essa relação aí entre P.1 e pressão de oclusão, né? Então, um exemplo típico é assim, o paciente que começa a ter a polineuropatia da sepsis e vai tendo atrofia diafragmática, ele mantém um P.1 alto, mas ele não consegue gerar uma pressão de oclusão alta. Então, assim, o P.1 acaba sendo bom para avaliar o drive. Acho que o Marcelo caiu sem querer, mas é um conceito, já vou falando até ele voltar. Existe um conceito de que a P.1 é relativamente imune à fraqueza muscular, né? A gente sabe que não é totalmente imune, né? Mas então o paciente, por isso que se diz que a P.1 é uma tentativa de medir o drive, porque alguns trabalhos mais antigos mostram que mesmo o paciente mais fraco consegue fazer uma P.1 alta. E aí, então, é muito bem colocado, Ricardo. Então, você pode ter uma P.1 alta, mas está fraco. E aí isso quer dizer que tem um drive alto, mas ele não é capaz de gerar uma pressão muscular, talvez, suficiente para causar lesão no pulmão. Então, eu acho que, minha visão, pelo menos, da sua pergunta eu tentaria valorizar a pressão de oclusão. Vamos ver se o Marcelo fala totalmente o contrário agora. Desculpa, Edu, me deram eu vi que caiu aí. Mas repete o que você falou? Não, eu falei que a P.1 tem uns trabalhos antigos mostrando que ela é relativamente imune à fraqueza muscular, né? Então, por isso que se diz que ela é uma aproximação maior, assim, do drive. Então, é totalmente possível você ter uma P.1 alta em um paciente fraco. Então, e quem causa a lesão é a pressão muscular gerada. Então, ele pode ter um drive alto, mas se ele não é capaz de gerar pressão muscular, então isso talvez não machuque o pulmão. Não daria mais valor aí à pressão de oclusão. Então, a minha conclusão é que a pressão de oclusão ela é mais assim, relacionada com a clínica, né? Então, ela deveria ser priorizada em relação a P.1. E pegando o gancho com uma questão que o Marcelo Alcântara levantou, se eu tivesse que escolher entre as duas manobras, né, a pausa ins e a pausa ex, eu escolheria a pausa ex, porque a pausa ex ela reflete toda a musculatura respiratória ins e ex, então ela mostra realmente o efetivo que está machucando o pulmão. A pausa ins ela tem uma certa sofisticação que ela captura só o efeito da musculatura inspiratória. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui Giovanni Bernardo Costa. Ele parabeniza a banca e pergunta se vocês, né, percebem uma menor prevalência de síndrome do desconforto em pacientes com DPOC. Talvez por terem uma pressão de extensão baixa na VM relacionada a uma baixa elastância. Não sei se alguém quer responder, ou talvez o Alcântara que gosta de estudar mais DPOC. Só comentar, eu não tenho nenhum dado estatístico para falar, mas que, de fato, um paciente com enfisema pulmonar, por exemplo, ele vai ter zonas de pulmão que sempre vão ter uma complacência aumentada, uma elastância baixa, e isso vai compor, junto com, por exemplo, zonas de pulmão com pneumonia ou SARA, até uma complacência próxima do normal, eventualmente, uma pseudo-normal, né? Porque zonas de pulmão com alta complacência ao lado de zonas com baixa. Vi muito isso em pacientes com DPOC e pneumonia, curiosamente, os pacientes com COVID-19 e DPOC eu não tenho visto muito, realmente. Não sei a experiência dos colegas. Então, a gente está se aproximando do final, aqui faltam só 5 minutos, eu vou, então, voltar só para dar um feedback para vocês verem o que aconteceu com o pulmão
do paciente. Ver se eu vou conseguir acertar aqui o meu PowerPoint, está aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá, então essa é aquele última condição que a gente tinha visto, né? Eu falei para vocês que ele foi sedado de novo, paralisado de novo. Lá para frente, alguns dias depois, 2, 3 dias, foi feita uma transição boa, e essa transição, não cabe aqui a gente entrar nesse detalhe, mas foi uma transição onde foram introduzidos alguns medicamentos, como metadona, né? A gente tem observado a abstinência desses pacientes para opioide, metadona, lorazepam e quetiapina, foi introduzido para ele. E ele também despertou numa outra fase, né, da doença. A gente sabe que o drive também é muito influenciado pela inflamação e mecânica do pulmão. Então, ele despertou bem e acabou sendo traqueostomizado, e queria mostrar para vocês só a evolução pulmonar dele. Então, esse aqui é a tomografia que eu mostrei para vocês, um corte dessa tomografia, né, que era no início do quadro, e aqui próximo da alta hospitalar desse paciente, foi feita uma tomografia de controle. A tomografia de controle mostrou que houve uma melhora importante, inclusive com regiões voltando a ter uma aeração normal, né, sem fibrose visível e com reabsorção da maior parte daquelas consolidações. Então, esse foi o desfecho. O paciente que saiu bem, saiu em área ambiente, foi para casa em área ambiente, apesar de toda a gravidade inicial. Edu, perguntar quanto tempo entre as duas tomografias? Teve quase um mês entre as duas tomografias, né? Foi um tempo, ele acabou ficando o tempo prolongado, ele ficou muito fraco, a fraqueza muscular bem intensa no começo, reabilitou dentro do hospital e saiu já comendo por boca, falando, com válvula fonatória, mas falando, comendo com válvula também, e conseguindo, né, movimentar bem já contra a gravidade os 4 braços, os 4 membros, desculpa, os 4 braços. Tá bom. Edu, eu teria um comentário a fazer a respeito tanto da evolução desse paciente, quanto até um comentário anterior aí que o Bruno fez, sobre quando perguntaram se ele faria uma manobra de recrutamento ou não, né? E aí ele comentou que ele faria a primeira posição prona. Mas eu não queria perder a chance aqui de comentar uma coisa que nós estamos observando bastante, a ponto de que a gente pretende fazer uma publicação sobre isso, que é o fato de que a posição prona, ela funciona como uma manobra de recrutamento, e infelizmente a maioria das pessoas não usa isso de uma forma apropriada, porque elas tendem a voltar para a supina e tentar baixar a PIP, e quando justamente o contrário, ao utilizar a prona, você pode aproveitar que você recrutou as regiões dorsais, e quando voltar em supina, ter o cuidado de tentar não perder exatamente isso que você ganhou, né? Então, a filosofia teria que mudar de que a prona é importante, inclusive, para funcionar como manobra de recrutamento, sem precisar comprometer a hemodinâmica. Bacana, bacana. A gente tem visto isso na UTI respiratória, né, Marcelo? De que lá na UTI respiratória tem 2 braços de um estudo acontecendo, um que usa PIPs mais altas e outro PIPs mais baixas, conforme a tabela. E o que acontece é que os pacientes com PIP mais baixas, conforme a tabela, acabam necessitando ou tendo indicação de mais manobra, mais vezes posição prona, né? Como o PPP aí que vocês falaram, né? Então, ele acaba usando mais vezes aquelas 16 horas de ventilação prona do que o que fica em PIP mais alto. Bacana. Acho que alguém tem algum comentário final aí? Falta 1 minuto para acabar. Acho que eu vou encerrar da minha parte. Pelo menos eu queria dizer que foi um prazer e uma honra aqui estar junto com essa banca aí de peso. Marcelo Amato, Marcelo Alcântara, Bruno Pinheiro, que vai me suceder na coordenação da terapia intensiva da SBPT. Bruno, bem-vindo. Então, o assunto é super quente, né? A discussão foi de alto nível, assim, acho que todo mundo deve ter... A gente começou e terminou praticamente com o mesmo número de participantes, assim, foi bastante gente assistindo, muitas perguntas boas, as respostas bem
bem interessantes também. O Marcelo quer falar alguma coisa, mas eu já aproveito para me despedir de vocês aí. Boa noite, obrigado a todos, obrigado à audiência. Então, um comentário que eu queria fazer aqui, Edu, é o seguinte, fecha bem com o que a gente está falando. A gente está fazendo um protocolo randomizado para justamente tentar esclarecer se essa questão de se levar a PCILI a ferro e fogo, ela vale a pena. E essa questão ela é angustiante porque cada vez que você tem que paralisar um doente de novo que já estava em pressão suporte, é um trauma para toda a equipe da UTI. E é interessante que eu não posso fazer um spoiler do estudo, mas assim, apesar da gente, eu posso contar um pequeno fato, que é o seguinte: se eu pegar os 10 últimos pacientes, a gente teve que paralisar de volta metade deles que estavam no braço que a gente levava a ferro e fogo, e todo mundo da UTI jura que esses pacientes ficaram mais tempo no ventilador. E quando a gente vai olhar, eles ficaram menos tempo no ventilador. Então, a gente precisa só tirar esse bias médico, que quando a gente vê uma volta para trás, a gente tende a valorizar emocionalmente de uma forma péssima, e quando você vê um doente progredindo lentamente, você acha aceitável. Tá? Então, acho interessante essa problemática. Bacana, então acho que era isso, pessoal. Boa noite a todos, obrigado por terem nos assistido. Obrigado, Marcelo, Bruno, boa noite. Até mais.